Olá, experts! Hoje eu vou falar sobre documentoscopia e contabilidade. Você sabe como que essas duas disciplinas se relacionam? Você sabe as fraudes contábeis? Você sabe como detectar fraudes em documentos? Então acompanhe essa palestra com muita atenção, já pega o caderninho, vai anotando tudo, que essa palestra tá maravilhosa para quem lida com documentos. Tá, eu sei que a era digital vem se perdendo um pouco essa utilização dos documentos, mas ainda existe. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou a Jaqueline Tirotti, perita judicial na área de documentoscopia e atuo em Brasília, no Distrito Federal, desde 2013. Eu sou perita em documentoscopia, perita judicial em documentoscopia e hoje eu vou falar sobre a minha área, que é documentoscopia, voltada para contadores, já que esse público é um público seleto de pessoas graduadas em contabilidade, principalmente contadores. Então, vamos lá, acompanhe essa palestra. Quem quiser saber mais sobre perícia, eu tenho um canal no YouTube chamado Periciando. Então, quem quiser seguir, tem várias dicas, tem entrevistas, inclusive tem entrevistas com contadores, para quem quiser saber mais sobre contabilidade, estiver começando. E eu tenho também o meu Instagram, que é @peritatirotti. Tirotti, igual tá escrito aqui no meu nome na palestra. É só você dar uma olhadinha como tá escrito, pode procurar no Instagram. E ao final dessa palestra, se essa palestra te acrescentou alguma coisa, algum conhecimento, dá um print, tira uma foto do que você está assistindo e me marca lá, que eu vou gostar muito de saber o que vocês estão achando da palestra, tá bom? Vamos começar a palestra. Contabilidade e documentoscopia. O contador, além dos cálculos, tem que lidar com alguns documentos físicos, embora a mudança do digital ainda existem alguns documentos a serem lidados. A documentoscopia é a ciência ligada à criminalística que estuda os documentos para verificar a sua autenticidade. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre a integridade, sobre alterações documentais. Vamos começar pelas fraudes em contabilidade. Contabilmente, a fraude é definida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da NBC-T 11, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, número 11, aprovada pela Resolução número 700 de 91. Em seu item 11.1.4.1, a diferenciação entre fraude e erro. A diferença é a intenção. Vamos dar uma lida. A fraude, o ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis. Conseguem ver a importância da documentoscopia nessa área? Alterações de documentos. Então, de acordo com essa norma, essa alteração de documentos é um ato intencional e uma fraude. O erro é um ato não intencional, resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis. Então, olha só a diferença entre os dois. A diferença é uma coisa sutil. A intenção é o dolo, é a vontade de agir, é o agente querendo fazer aquela coisa errada. Então, os documentos mais comuns utilizados na fraude contábil é nota fiscal fria, nota fiscal graciosa, nota fiscal calçada, nota fiscal paralela. Essas 4 notas fiscais são as mais comuns na fraude. Então, os documentos mais comuns utilizados, eu peguei deste livro aqui, que fala sobre criminalística. Deve estar ao contrário aí para vocês. Mas fala bastante sobre fraudes, lavagem de dinheiro, a questão da relação entre contabilidade e perícia. Então, eu peguei alguns exemplos, nessa literatura, então indico esse livro, que também foi utilizado para montar essa palestra. Então, a nota fiscal fria, ela refere-se à nota fiscal cuja empresa, tida como emitente, é fictícia, ou seja, não consta na Receita Federal. A empresa simplesmente não existe. Então, para você gravar bem o que é nota fiscal fictícia, eu recomendo você lembrar do F. A nota fiscal fria, ela é fictícia,
com F de fictícia. Então, nota fiscal fria, empresa fictícia. Nota fiscal graciosa, aquela emitida por empresa legalmente constituída, de existência legal, mas cujo serviço e ou mercadoria discriminada nela não foi prestado ou entregue. Também conhecida como recibo ou nota de favor. Como lembrar dessa nota fiscal graciosa? G de graciosa. Você vai lembrar que é uma empresa legal, com G, e não entregue. Então fica mais fácil para você decorar. Nota fiscal calçada. É aquela emitida por empresa legalmente constituída, cujas vias pertencentes ao sacado são emitidas em valores significativamente maiores que as demais arquivadas na empresa e que servem de suporte para tributação. Ou seja, essa nota fiscal calçada são emitidas em valores diferentes, maiores que as demais. Então, se você lembrar do calçado, o pé ele tem um tamanho e o calçado ele aumenta, então maiores. E uma coisa decorrente dessa nota fiscal calçada foi um escândalo que teve, alguns casos que tiveram de fraudes que marcaram o Brasil. O adubo papel foram fraudes ocorridas no Rio Grande do Sul e o escândalo da mandioca foi no Pernambuco. Eu vou explicar mais especificamente do escândalo da mandioca, que tem uns exemplos como cultivo de mandioca, feijão, cebola. O esquema consistia no desvio de empréstimos concedidos pela agência do Banco do Brasil em Floresta, Pernambuco, para cultivo de mandioca, feijão, cebola. O dinheiro era usado para outros fins pelos envolvidos no esquema. Por meio de laudos falsos, atestavam a perda da safra devido à seca. Os supostos produtores ainda eram indenizados pelo PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Então, esse escândalo ele usava de documentos falsos, inclusive notas fiscais e também laudos falsos. Então, foi um escândalo que aconteceu, até depois teve um assassinato, assassinaram o procurador. Então, foi um caso bem complexo. Quem quiser saber mais, é só procurar no YouTube sobre o escândalo da mandioca, porque se eu ficar falando sobre ele, a gente vai perder o principal da palestra, que é a documentoscopia. Então, vamos lá. Nota fiscal paralela. É aquela emitida em duplicidade, ou seja, a empresa emitente possui dois talonários com numeração idêntica, paralela, mas apenas oferece a tributação o produto de uma delas, normalmente a de menor valor. Então, paralelas, são duas. Então, para a tributação, o que o emitente, o tributador, notas fiscais paralelas, o emitente vai buscar pagar o de menor valor, justamente para evitar pagar alguns impostos. Então, essa que é a fraude da nota fiscal paralela. Contabilidade e documentoscopia tem alguns documentos que o perito precisa observar. Então, eu vou falar alguns pré-requisitos aqui. Se a empresa emitente está legalmente constituída e se é idônea, se o documento apresentado é coerente com a transação registrada, uma nota fiscal dificilmente comprovará a aquisição de um terreno. Então, isso é muito importante. O perito ele deve se atentar à coerência. Então, tanto em perícia contábil quanto a documentoscopia, qualquer tipo de perícia, a gente deve observar se é ou não coerente. Com isso, a gente consegue desvendar muitas coisas, ou até mesmo chamar atenção para algum problema, alguma fraude. Então, a coerência é muito importante. Sempre observem se o valor está de acordo. É bom sempre observar essas nuances para evitar essas fraudes, porque às vezes há algumas coisas discrepantes e com isso o perito consegue desconfiar de alguma coisa errada. Se está em nome da empresa, se é hábil do ponto de vista fiscal. E o último, se apresenta emendas ou rasuras. Vocês sabem o que é emendas ou rasuras? Você sabe o que é certinho emenda, o que é rasura? Tem muita gente que acha que rasurar é rabiscar em cima, e não é. Eu vou explicar todas as alterações para você. Agora a gente vai entrar no meu ramo, agora a gente vai entrar na documentoscopia. Vamos lá! Alterações documentais materiais. Existem dois tipos de alterações.
Existem as materiais e as ideológicas. As materiais, elas podem se dar por meios químicos ou físicos. Então, na alteração material, vai se utilizar de alguma alteração física, ou seja, vai ter alguma materialidade ali no material, entendeu? A alteração ideológica são as mais difíceis de se verificar, pois não geram vestígios materiais. Então, a alteração ideológica é, por exemplo, tem um documento ali. O falsário ele conseguiu um documento fraudulento. Ele vai lá, consegue por algum esquema um documento de identidade. Ele consegue uma identidade falsa, mas uma identidade com o mesmo suporte da identidade oficial, que a polícia emite, ou então uma CNH. E o que acontece? Ele coloca alguns dados, esses dados são provenientes do próprio emissor do documento. Então, às vezes, se consegue modificar os dados dentro do emissor. Então, essa alteração ideológica, vamos supor, a pessoa apresenta um documento, o documento ali tem todos os elementos de segurança daquele documento, mas os dados insertos nele estão errados, foram insertos de maneira fraudulenta. Aí é que está a fraude. Por isso que ela é ideológica, entendeu? Então, a diferença entre a material e a ideológica é quanto dados, é quanto às informações, já a material não, é alguma coisa física, tá bom? Então, vamos lá. As alterações, elas podem ser subtrativas. Subtrativas, como todo contador, vocês entendem muito de contas. Então, subtração é o quê? É retirar. Subtrativas, retirar algo do documento. Alterações aditivas, mais, soma, somar, acrescentar ao documento alguma informação que não está ali. Então, as alterações podem ser subtrativas, aditivas e montagem. A montagem, ela é uma troca, tá bom? Pode-se haver alteração subtrativa e depois uma aditiva. Depois eu vou explicar no fechamento, tá? Mas pode-se haver essas alterações em conjunto, quando há uma alteração documental. Alterações subtrativas, por supressão. Rasura é a supressão de informações depositadas no suporte por meio de tinta ou grafite, através de algum documento que cause desgaste na superfície do suporte, ou seja, abrasivos. Alguns exemplos de instrumento, borrachas ou pontas metálicas. Então, a rasura, ela não é só rabiscar. Então, ela pode ser por meio de rabisco, pode ser por meio de uma superfície metálica, pode ser por meio de um agente metálico, pode ser por meio de uma borracha, pode ser por meio de abrasão, mas vai ser o quê? Vai ser isso daqui. Vai ser tirar alguma informação do documento por meio dessa abrasividade, tá? Esse exemplo que eu mostro da rasura é a rasura por meio de borracha, tá bom? Esse aqui é um lápis e a rasura foi feita por meio de borracha, então não necessariamente teve que passar por cima algum instrumento escritor, foi só a borracha. Primeira imagem, um manuscrito a caneta apagável. A segunda imagem, um manuscrito apagado em caneta por meio de rasura de borracha. Então essa caneta, ela é uma caneta apagável. Quando se passa a borracha em cima dela, ela apaga, mas pode não ser por meio da borracha, porque essa tinta dessa caneta apagável, ela é sensível ao calor. Então se passar um secador de cabelo, por exemplo, já apaga, tá? Então não é só por meio daquela borrachinha. Espera só um pouquinho, vou tomar uma água. Amputação. Entende-se por amputação a separação completa da parte do documento, muitas vezes seguida da adição de novas informações por meio de montagem. Então, a amputação é retirar essas informações do documento, tá? E pode-se acrescentar algo, que vai ser por meio de uma montagem, tá bom? A amputação, por exemplo, tirar uma folha de um documento. Eu tenho um documento de 3 páginas. Se for retirada uma das páginas e vai ser amputada, vai ser retirada essa folha, vai ser uma amputação. Mas geralmente não se deixam sem aquela folha. Geralmente
acrescem de outra folha, mudando aquele sentido, entendeu? Então essa é a amputação e depois pode-se colocar uma outra folha que vai ser por meio da montagem. Lavagem, comumente chamada de lavagem química, é a retirada de conteúdo por meio de processo químico. Pode-se dar por dois processos: solubilização da tinta ou grafite, substância solvente, ou reação química entre a tinta e o grafite e a substância utilizada, substância reagente. Então a lavagem química, ela vai utilizar alguns compostos para fazer a retirada daquele texto, daqueles escritos. Então essa é um tipo de lavagem para retirar aqueles escritos e posteriormente poder preencher com outros escritos. Delaminação é um processo complexo que exige dois documentos para a sua realização. Retira-se parte do suporte do documento que será alterado para incluir parte do outro documento. Ou seja, como que funciona isso? Isso é muito comum em cheques. O que eles fazem? Para mudar algum número, eles recortam de um documento. Então vamos supor, eu tenho dois cheques aqui. Um cheque com uma numeração e outro cheque com outra numeração. Então se recorta alguma numeração daqui para trocar o número do outro cheque, tá bom? Para que eles maquiem esse outro cheque, visando não identificar a sua fonte, tá bom? Então se recorta, aí recorta também, tira a parte de cima, né? E aí cola, como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Tira de um, aí vai lá, tira aquele anterior, né? Tira, aí coloca aquela partezinha daquele outro documento aqui. É um quebra-cabeça, né? Tem que ter muita habilidade para fazer uma falsificação por delaminação. Que é tira só uma laminazinha e coloca no outro documento. Alterações aditivas por acréscimo. O acréscimo pode se dar em um lançamento impresso ou manuscrito, independentemente de vontade do autor do lançamento ou para corrigir um erro. Então, o acréscimo, ele pode se dar tanto por vontade do autor do lançamento ou para corrigir um erro. Então, pode não ser uma fraude, tá? Mas vai depender do sentido dele, se está alterando aquele sentido por vontade ou não. Retoque. Essa é a primeira alteração aditiva. A gente está nas alterações aditivas. Então, a gente está nas alterações aditivas por acréscimo. O retoque é a primeira delas. O retoque é o acréscimo de lançamentos sem alterar seu sentido, em razão de falha no instrumento escritor ou desconcentração. Olha, aqui o exemplo que a gente tem é da Paiva. A Paiva, ela começou a fazer o P e alguém interrompeu. Ela estava ali no meio da letra P e alguém interrompeu ela bem ali perto do tracinho do P, interromperam. E ela parou de escrever e depois ela continuou fazendo o lançamento dela. Só que depois que ela continuou, ela teve uma parada, entendeu? Depois ela teve que fazer o retoque para continuar a escrita dela, tá? Então o retoque, ele não muda o sentido, tá bom? Então é só um retoque, algo para que esteja ali faltando, entendeu? Ela começou a escrever, daí parou, teve que fazer ali de novo essa letra P dela. Emenda. Comumente se presta a alterar o sentido do lançamento. Muito comum em números, as emendas costumam ser facilmente detectáveis quando excedem ou destoam quanto à proporcionalidade e forma do restante do manuscrito ou impresso. B. É proveniente de material diferente da impressão feita originalmente. Uma emenda por caneta ou impressão tipográfica. Então, uma emenda por caneta em uma impressão tipográfica, uma impressão, ela é um impresso, né? O impresso pode ser de uma impressora, e aí vai lá alguém e dá uma colocada de caneta, você vai ver que é bem nítido. É feito por instrumentos escritores de cores diferentes. Aí vamos supor uma caneta preta com caneta azul, você consegue ver essa diferença. Nesse caso que eu estou mostrando na tela, foi um caso em que eu fiz a perícia, tive que fazer a perícia, a caneta era igual. É porque com a utilização dos equipamentos, houve essa diferenciação de tintas, mas a caneta era azul igual e no documento não dava para perceber com nitidez
havia embaixo, mas com o equipamento ficou perfeito, porque as canetas eram diferentes. Olha só, vocês conseguem ver que tinha o número 4 e posteriormente o lançamento feito por cima foi o número 9, porque teve alguma fraude no número 4. Então, se vocês quiserem depois, tem no canal, tem explicando sobre sobre esse caso, tá bom? Foi o caso que mais me marcou, foi um caso que teve bastante repercussão, foi um caso bem complexo. Inserção. Apesar de bem semelhante à emenda e inserção, a diferença entre as duas alterações se dá em razão de haver, na última, a inserção de outro símbolo. Então, a emenda, ela tem aquela emenda, aquela traço a mais. A inserção, ela insere um outro número. Então, diferentemente da emenda, que muda o sentido de um número, a inserção não, ela acresce um número. Entenderam a diferença? Então, essas foram as alterações. Agora a gente vai para a sobrecarga, que é a última. A sobrecarga se divide em recobertura, cancelamento e obliteração, as quais vamos ver detalhadamente a seguir. Eu coloquei algumas fotos, tá? Recobertura ocorre com um novo lançamento sobre um lançamento original, reforçando as mesmas informações. Então vamos supor, você colocou ali um número 8, mas ficou meio falhado, aí você passa por cima várias vezes, isso é a recobertura, tá bom? Então você reforça as mesmas informações originais, não houve uma mudança como a emenda, tá? Cancelamento. O objetivo do cancelamento é tornar ocultos os lançamentos existentes, utilizando-se para isso de diversas formas: colagem de papel, impressão, corretor ortográficos, instrumento escritor. O cancelamento visa a ocultação total. Então, o cancelamento ele visa ocultar, cancelar aquele lançamento. Vamos ver alguns exemplos. Ele pode ser a caneta ou pode ser por outros meios, tá? Pode ser por meio de corretivo, pode ser colando algum papel por cima, mas o cancelamento é justamente isso, é você esconder aquela informação anterior. Então o cancelamento ele pode ser por meio de instrumento escritor. Olha só, esse daí que eu tô mostrando é por meio de caneta. Vocês conseguem ver o que tem escrito embaixo desse cancelamento? Para esse tipo de perícia é necessário a utilização de equipamentos próprios para isso. Nesse caso eu usei o infravermelho, consegui ver aqui o que estava escrito, estava caso, então já dá para ver o que estava escrito por baixo. No caso do cancelamento, é passar esse corretivo por cima, pode ser por meio de corretivo por cima, que é esse caso que eu estou mostrando. E aí você consegue ver por meio de negatoscópio. Uma lanterninha com luz diascópica, com luz contra o documento, você consegue ver o que está escrito por baixo. É mais simples do que quando se tem um cancelamento à caneta. Obliteração. A obliteração também visa ocultar lançamentos. No entanto, este de forma parcial. O cancelamento difere da obliteração por ser total e não parcial. Então, a obliteração ela é parcial. Um exemplo muito comum de obliteração. Todo mundo que presta concurso já fez isso algum dia. Obliteração é aquele tracinho que você usa para cancelar aquilo que você escreveu no texto e tá errado. Então, você coloca ali aquele risquinho. Isso é a obliteração. Montagem. A montagem consiste na utilização de um ou mais documentos. Um dos dois documentos é original, o qual podemos chamar de matriz. A montagem pode ser com a troca de uma folha, utilizando-se da assinatura original, como também pode ser com o transplante de assinatura autêntica. A montagem pode ser feita por inserção manual ou digital de informações, nas quais nem sempre é possível identificar vestígios. Bom, a montagem com a utilização de um ou mais documentos, ela é, por exemplo, a troca de uma folha. Então, um documento com 4 folhas, vamos supor, uma pessoa vai lá e troca uma folha e faz a amputação, que eu falei, que é a
alteração subtrativa, então ele subtraiu ali uma folha e colocou outra no lugar de um outro documento. Aí colocou ali para alterar aquelas informações do documento. Isso é montagem, tá bom? Ele utilizou, tem a matriz e tem um outro documento que ele colocou ali no documento original. Montagem pode ser por troca de uma folha, utilizando a assinatura original. Então, vamos supor, tem duas folhas ali. Uma folha que tem assinatura e a primeira folha que tem os dados, algo sobre, por exemplo, algum imóvel. Então, aquela primeira folha pode ser substituída por outra. Isso vai ser um transplante, ou então o transplante de assinaturas, que é imprimirem uma assinatura autêntica ser impressa no documento. Mas sobre assinaturas eu vou deixar pro fera Robson, Robson Tirotti. Tem palestra dele de grafo aqui, vocês vão assistir, acho que vai ser a próxima, hein? E vai ser muito bacana, ele vai falar sobre grafoscopia. Então, é um dos ramos, a grafoscopia é um dos ramos da documentoscopia. E vocês já estão sabendo documentoscopia, já vão para grafoscopia logo em seguida, tá bom? Para não perderem essa sequência. A montagem pode ser feita por inserção manual ou digital de informações, nas quais nem sempre é possível identificar os vestígios. Então, às vezes, não é possível verificar ali algum vestígio de fraude. Então, pode acontecer de ser uma fraude muito bem feita, por meios digitais. Então, esse transplante de assinaturas autênticas, a gente já falou. Então, finalizando aqui esta palestra, vocês aprenderem bastante sobre documentos. Como eu não posso falar muito, eu tenho meu tempo limitado, eu não posso adentrar nos meios para conseguir se verificar as fraudes documentais. Mas no canal Periciando, eu sempre falo muito sobre todos os tipos de perícia, então quem quiser seguir, saber um pouquinho mais, tem lá alguns vídeos a respeito de documentoscopia e grafoscopia, tá bom? Então agradeço a sua presença aqui. Se você gostou dessa palestra, tira uma foto, posta no Instagram, me manda uma mensagem, eu vou adorar saber que vocês gostaram da palestra, tá bom? Sucesso para todos vocês e até a próxima!